Sair com a primeira matéria do dia, o Diegão vai mandar e a gente comenta. Pedrão, é do Xiaomi não? Primeira? Tá. Xiaomi apresenta robô humanoide que reconhece emoções. Uau. O que você acha disso, Marião? Pô, cara, pra que você vai fazer com isso? Que ele faz? Ele vai me consolar? Sabe que... Vou começar, manda lá, então. manda lá. Falou de robô, Tech, falou de inteligência artificial. Tech é minha com vez. barra, né? Todo mundo ficou olhando pra mim aqui, né? E também aqui é pra dar pitaco. Então, sexta-feira, a gente dá pitaco em tudo aqui. Sabe que antes de chegar esse robô, a inteligência artificial, uma das coisas que todas as empresas de tecnologia mais investiram, a IBM, Microsoft, Google, foi em como o algoritmo de inteligência artificial pode interpretar aquilo que você está falando ou está escrevendo. Então, eu tenho algoritmos de inteligência artificial que me dão um tom da voz. Será que aquele texto que aquela pessoa escreveu, ela está mais depressiva ou ela está feliz? Olha só. É um texto negativo ou é um texto positivo? Ela foi mais otimista quando ela escreveu aquilo ou ela foi mais negativa? E dado este tom, hoje os algoritmos de redes sociais definem quais são as outras publicações que você vai ver. Então, publicações no Instagram, onde você escreveu uma legenda, dependendo do que a galera escreveu na legenda e do tom das cores, eu já sei que aquele cara tem um dom mais dark, mais negativista, mais depressivo. Uau. E eu, algoritmo, vou procurar outras publicações parecidas com essa para te mandar, porque aí você vai gostar e vai ficar mais tempo dentro da minha rede. E como retroalimenta isso daí? Porque às vezes o cara tá num dia mal, outro dia tá num... Porque senão fala De assim, acordo com o que ele escreve, ou o tempo que ele fica olhando para aquele post. Saquei. Essas duas coisas. E esta forma de escrever, os bancos também começaram a utilizar nos chats para saber quanto você está estressado. E é muito fácil ficar estressado com o banco. Mas, por exemplo, se aquela pessoa já escreve algumas palavrinhas, fica a dica aí. Algumas palavrinhas como eu vou te processar, eu vou no Banco Central. Esses algoritmos também varrem esses textos e começam a priorizar o atendimento desses textos, dado uma emoção que você está mostrando a partir de uma foto e da escrita. O robô humanoide está indo mais longe. Ele está olhando... Também. Oi? Nos processos seletivos também acontece isso. Olha só que legal. Tem algoritmos de inteligência artificial que fazem leitura das microexpressões do vídeo que o candidato manda. Então, a entrevista de emprego, ela não acontece com pessoas. Você abre a tela do teu computador e aparece uma pergunta. Então, por exemplo, me fala um pouco sobre você. E aí, tua câmera liga e aparece uma contagem regressiva, que você tem 1 minuto e meio para responder. E já vai a próxima. Detector de mentiras. E aí tem todas essas paradas de microexpressão, de tom de voz. E é o próprio software que faz a triagem dessa etapa da entrevista e os aprovados é que vão para uma entrevista presencial com o recrutador. Isso é muito comum. Então é mais na triagem. Exato. É uma pré-entrevista. Então tem o filtro por palavra-chave, né, do currículo ou das plataformas. Sim. Que a inteligência artificial faz, e aí depois tem a segunda etapa, que é uma pré-entrevista através desse sistema, e os aprovados nessa pré-entrevista que vão ser, de fato, entrevistados pelo recrutador. Caramba. Olha como é importante você entender emoções. Agora, a pergunta que fica é quando é que o robô e a inteligência artificial vai ter a emoção dela? Aí a gente chega no Black Mirror. Mas aí entra naquela situação da Matrix, eu tô no Matrix. ser humano flertar de brincar com Deus, né? Até onde a gente vai dar aos robôs... Porque eu vejo o robô olhando para um vídeo de um recrutador e reconhecer padrões de expressão e linkar aquilo com determinada emoção, né? Então, são padrões. Mas o que, de fato... trata a condição humana como única, vai fazer com que esse robô desenvolva essa emoção por ele próprio. Essa é uma fase que a gente ainda não chegou. Isso é um negócio que a gente não sabe ainda. Não. E nem se vai chegar, porque são coisas diferentes. Uma coisa é ele entender uma emoção humana, outra coisa é ele, robô, ter a emoção dele. Pois é. Essa segunda a gente ainda está longe, graças a Deus. E outra coisa, né? As denominações de emoção, elas variam muito. Por exemplo, felicidade. Eu consigo, através de um robô, traquear se uma pessoa está feliz ou não. Mas o que é estar feliz? Tipo, tá feliz, cara? São momentos de alegria. Eu posso estar feliz,
Quando eu chego em casa apertado e de repente eu vou no banheiro fazer xixi, eu fico feliz. Sim. Porque eu tô ali, dá um alívio, É instantâneo, dá um negócio. Antes ou instantâneo. depois? Hã? Depois. Não é masoquista, Antes e né? depois, porque caralho, cheguei em casa e deu certo. Exatamente. Consegui. Cheguei todo dia nas calças. Era essa a minha dúvida. E às vezes, pô, tomar um banho quente, cara, assim, é um momento de Super alegria, feliz. de felicidade. Então, assim, essas emoções na concepção humana não é simplesmente uma expressão, vai muito além disso. Então, cara, é muito subjetivo, entendeu? É E as difícil tratar pessoas esses temas. reagem diferente às emoções também. Exato. E até expressão, porque, por exemplo, ó, uma parada doida. Eu apliquei Botox ontem. O meu rosto hoje tá sem expressão. Então eu não consigo muito bem erguer a sobrancelha. Tá meio poker Tá vendo? face. Ainda tá muito travado. E se eu vou gravar uma vídeo entrevista nesse momento? Eu não tenho microexpressões. Fica a dica aí, você que vai fazer uma entrevista, Faça passa botox. um botox. Faz o poker face, é um poker face, né? Mas aí fala assim, nossa, Não, essa faz pessoa é todo muito sentido. neutra. Brincadeiras à Aí parte. sai- Agora, uma dúvida. Ah. Será que a inteligência artificial vai ter condições de traquear, por exemplo, sujeitos com psicopatas, por exemplo? Psicopatia? Já tem alguns estudos em cima disso. O maior problema é que como é que a inteligência artificial aprende? Ela aprende igual o ser humano. Só tem duas formas de você aprender: pelo exemplo ou pela experiência. Então, quando Tô você pensando. É. Mas esse é mais difícil. Então, mas esse é a experiência barra o exemplo. Aham. Porque como é que você aprende pelo exemplo? Seu pai vira para você e fala assim, não coloca o dedo na tomada, Mário. Você acredita no seu pai, porque é uma fonte confiável, não coloca o dedo na tomada, aprendeu pelo exemplo. Aham. Outra forma é pela experiência. Você não acredita nessa informação, ou talvez essa informação nem chegou até você, você coloca o dedo na tomada, Tomou. toma o choque e você aprende. A inteligência artificial é a mesma coisa. Ela aprende por um histórico de dados, a gente carrega a informação e ela aprende pelo exemplo com esse histórico de dados e depois pela interação humana. Então, já tem alguns casos, aliás, a IBM foi uma empresa que declarou isso, depois o Google, a Microsoft seguiu, num processo seletivo ou no reconhecimento facial em aeroportos para encontrar possíveis criminosos. Suspeitos, Historicamente, pessoas negras tinham um percentual maior de serem criminosas. Logo, a inteligência artificial carrega esse viés. E aí ele acaba levando um preconceito humano, da nossa Da sociedade, sociedade, para dentro. Se a gente pegar historicamente, o percentual de pessoas do sexo masculino sendo contratadas é bem maior do que do sexo feminino. Se ele olhar só o histórico e aprender pelo exemplo, percentualmente, ele pode contratar mais pessoas do sexo masculino do que do Brancos, sexo feminino, mais pessoas brancas e assim Mas por ele diante. pega fatos de uma sociedade que já contém um preconceito ali. E ele leva para frente. Leva Então, pra frente. existe uma associação sobre behavior, sobre vieses de inteligência artificial, que participam hoje dentro da ONU, Na a Meta tem IBM, isso, a Microsoft, o Facebook, Meta, Google e outras empresas, onde está sendo definido o que eu posso fazer com inteligência artificial e o que eu não devo fazer, não porque a tecnologia é ruim, mas porque ela carrega maus da humanidade, que historicamente a gente acabou, infelizmente, colocando. A gente vai chegar num momento com maturidade tecnológica para retirar os viés? Ou a gente tem capacidade de enxergar todos os viés que a gente tem e retirá-los? Boa pergunta, a pergunta no ar, né? Talvez criem novos viés. Aí a pergunta que eu ia fazer para Carol, será que, olha só, sabendo que a gente pode estar sendo analisado numa entrevista por uma máquina, né, que está aprendendo ali com a gente, vendo as nossas emoções, será que não vai ter que ter um curso falando assim, como se portar com o entrevistador robô? A primeira dica já ficou aqui, né? Coloca Botox. Aplica Botox. Mas é doido isso, porque quando a gente pensa em processo seletivo, recrutamento às cegas, por exemplo, que é onde acontece muito esse processo de inteligência artificial, para eliminar o preconceito. Como que a gente elimina o preconceito se até o robô ele carrega vieses inconscientes da sociedade? Então, a gente chega num ponto que nem a inteligência artificial é livre do preconceito. E aqueles grupos que são minoritários, e nem minoritários por quantidade de pessoas, porque negros e mulheres são maioria, apesar de serem grupos que sofrem preconceito. Então, até quando é um robô que está te triando, a mulher tem menos chance. Como que a gente sabe? O timbre da voz da mulher é mais fino. O rosto da mulher é mais desenhado. Então, um robô que foi programado com esse viés inconsciente, ele dá preferência para você porque o timbre da tua voz
é mais grosso que o meu, mesmo que eu seja melhor que você. Olha lá. Isso, Então, na verdade, a solução seria se os marcianos estivessem perto da gente aqui falando Nos entrevistar, uma né? linha direta, falar, cara, valida pra mim aqui esse algoritmo. E aí ele tem autoridade pra falar, puta, ó, de uma forma de de isonomia aqui, toca o barco que tá sem viés, tá ligado? Mas a gente não vai escapar, né? É uma condição nossa disso, né? Sensacional. E isso traz outro ponto importante, que todo mundo fica com medo de que a inteligência artificial vai acabar com todos os trabalhos. Aliás, adoro falar sobre isso. É verdade que uma série de trabalhos vão ser substituídos pela inteligência artificial. Mas olha como tem trabalho humano para ser feito. Porque só o humano consegue dizer que ele tem um viés e só o humano consegue dizer, vamos tirar esse preconceito Na linha da de frente. programar e educar a inteligência artificial, né? Exatamente. Não vai ter como, né? E é um momento que a gente vem discutindo muita filosofia dentro de inteligência artificial. Porque precisa pensar nisso, né? Claro. Faz total sentido. E não tem como não pensar, né, cara? Porque você barra em desafios éticos, inclusive, né? Dentro Total. dos modelos, né? Você barra? Hã?